Mansões avaliadas em 20 milhões de reais, capas de revista, filas de fãs histéricas, cachês que hoje dariam para comprar um apartamento por mês. Agora imagina tudo isso, acabando. Imagina o cara que era o rosto mais bonito do Brasil, que fazia o país inteiro parar na frente da TV, hoje pedindo R$ 10 de Pix pros seguidores. Porque tá faltando comida em casa, parece roteiro de novela, né? Só que não é. É a vida real. E é mais comum do que você imagina. Nesse vídeo, você vai conhecer a história de 10 famosos, galãs, protagonistas, ídolos, que foram do topo absoluto da fama brasileira, pro esquecimento. Alguns estão vendendo lanche na praia, outros foram parar no retiro dos artistas, tem quem tenha sido preso, e tem quem hoje viva de favor. A gente vai falar de valores, de dívidas, de mansões perdidas, e principalmente do que acontece quando a fama acaba e ninguém mais liga. Mas antes de continuar, se você é novo aqui, já deixa o like e se inscreve. Esse vídeo vai ser longo, detalhado e eu te garanto, pelo menos 3 dessas histórias vão te chocar de verdade. E a gente começa com um caso que é talvez o mais triste de todos. Um homem que tinha uma mansão de frente pro mar, avaliada em 20 milhões de reais, e perdeu tudo. Tudo mesmo. Hoje ele pede Pix para conseguir comer. Vem comigo. Mário Gomes. Se você viveu os anos 80, você sabe exatamente quem é esse homem. Olhos azuis, sorriso de cinema, corpo de modelo. Mário não era apenas um galã. Ele era o galã. O cara que fazia as mulheres do Brasil inteiro suspirarem na frente da televisão. Ele estreou na TV em 1970, na extinta TV Excelsior. Pouco tempo depois, foi contratado pela Globo e emplacou uma novela atrás da outra. Gabriela, em 75. Duas Vidas, em 76. Anjo Mau. Guerra dos Sexos, em 83. Vereda Tropical. Perigosas Peruas. Foram mais de 30 novelas. 30. O homem era uma máquina de audiência. No auge, Mário comprou uma mansão na Joatinga, um dos bairros mais nobres da zona oeste do Rio de Janeiro. O imóvel ficava de frente para o mar, uma casa que nos últimos anos foi avaliada em mais de 20 milhões de reais. Mas a carreira foi desacelerando. O último trabalho dele na Globo foi em 2008, na novela A Favorita. Depois disso, fez uma passagem rápida pela Record, e os convites foram sumindo. Em 2017, Mário Gomes apareceu nos noticiários de novo, mas não por uma novela. Ele foi flagrado vendendo hambúrguer e batata frita numa carrocinha, na praia da Joatinga, o mesmo bairro onde ficava a mansão de 20 milhões. O ex-galã da Globo, de olhos azuis, fritando hambúrguer no sol do Rio de Janeiro. Mas o pior ainda estava por vir. O que pouca gente sabe é que Mário tinha uma confecção de roupas no Paraná, e quando a empresa fechou, ele ficou devendo salários a 84 costureiras. A dívida trabalhista chegou a R$ 923 mil. A Justiça do Trabalho determinou que a mansão da Joatinga fosse a leilão, e o imóvel, aquele de 20 milhões, foi arrematado por apenas R$ 720 mil, menos de 4% do valor real. Além disso, a dívida de IPTU já passava de R$ 100 mil. Em setembro de 2024, veio a cena mais brutal. A Justiça executou a ordem de despejo. Mário Gomes, aos 71 anos, foi retirado da casa onde morava desde 2002. Ele apareceu nas redes sociais revoltado, pichando as paredes da própria mansão antes de sair. Disse com a voz quebrada, a frase que resumiu tudo: "Estou na rua, debaixo da ponte." E em dezembro de 2025, a situação chegou ao fundo do poço. Mário gravou um vídeo pedindo Pix aos seguidores. Disse que perdeu a casa, perdeu o dinheiro e que estava faltando comida para a família dele. A chave Pix dele rodou a internet. Alguns mandaram R$ 10, outros mandaram mensagens de carinho. Mas a classe artística, silêncio. Para completar a tragédia, em dezembro de 2025, a família dele foi feita refém durante um assalto. 7 homens invadiram a casa onde ele estava morando e levaram cerca de R$ 50 mil que ele tinha guardado. De galã da Globo a vendedor de sanduíche. De uma mansão de 20 milhões a um pedido de Pix para comer. Mário Gomes tem hoje 73 anos.
E a história dele é a prova mais dolorosa de que a fama no Brasil tem prazo de validade. Se eu falar o nome Marcos Oliveira, talvez você não reconheça na hora. Mas se eu falar Beisola, pronto. Você já ouviu a risada, já viu o bigode, já lembrou das cenas na porta da Dona Nenê. O Beisola, de A Grande Família, é um dos personagens mais icônicos da história da televisão brasileira. Um personagem que durou 14 temporadas, de 2001 até 2014. 14 anos fazendo o Brasil inteiro rir. Marcos Oliveira nasceu no Rio de Janeiro. Começou no teatro, passou por várias produções, mas foi o Beisola que mudou tudo. Durante os anos da série, Marcos era presença constante na Globo. Tinha contrato fixo, salário garantido, reconhecimento na rua. Era chamado para eventos, para comerciais, para participações especiais. A vida parecia estável, mas o que o público não sabia é que Marcos carregava um problema de saúde sério. Uma doença rara que o acompanha há mais de 30 anos. Em 2016, ele revelou que já tinha gastado R$85 mil no tratamento e que precisou interromper esse tratamento por falta de dinheiro. Na época, ele disse uma frase que doeu em quem ouviu. Quero trabalhar, ter minha dignidade. Não quero ficar recebendo esmola de ninguém. O último trabalho de Marcos na Globo foi em 2018, na novela Deus Salve o Rei. Depois disso, o telefone parou de tocar e as dívidas começaram a engolir tudo. Em 2023, Marcos Oliveira fez algo que chocou o Brasil. Ele foi às redes sociais pedir ajuda para pagar o aluguel. O Beisola. O cara que fez o país rir por 14 anos, pedindo dinheiro na internet para não ser despejado. O aluguel atrasado era de R$12 mil, 3 meses sem pagar. A ordem de despejo já estava na mesa do juiz. A influenciadora Deolane Bezerra mandou R$50 mil. A atriz Tata Werneck resolveu a questão do plano de saúde dele. Uma influenciadora conhecida como Beisola do Privacy pagou os 12 mil do aluguel. Foram desconhecidos e colegas pontuais que seguraram a barra. Mas a Globo, a emissora onde ele trabalhou por 14 anos, nenhum pronunciamento oficial. Em abril de 2025, Marcos se mudou para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Uma instituição que acolhe artistas idosos que não têm mais condições de se manter. A casa onde ele está morando foi construída pela própria Marieta Severo, sua colega de elenco em A Grande Família. Um gesto bonito, mas que escancara uma realidade feia. E quando parecia que as coisas estavam se estabilizando, veio mais um golpe. Em abril de 2026, Marcos revelou que foi vítima de um golpista. Um homem que se aproximou dele prometendo ajuda, ganhou sua confiança e teve acesso aos cartões, ao celular e às contas bancárias do ator. O prejuízo? R$350 mil. O golpista fez empréstimos consignados pelo INSS, limpou as contas correntes, raspou tudo. Marcos foi a 4ª vítima idosa desse mesmo criminoso. Hoje, aos 69 anos, Marcos Oliveira vive no Retiro dos Artistas, lida com problemas cardíacos, enfrenta as consequências do golpe e tenta se adaptar a uma rotina que ele mesmo descreveu como difícil. Ele disse recentemente que sofre com o etarismo na indústria. Disse que ninguém quer contratar um ator velho que não é bonito. E completou: as pessoas querem ver quem elas querem ser, não quem elas são, ou quem um dia serão. O Beisola fez o Brasil rir por 14 anos. Hoje a história dele faz chorar. André Gonçalves era o tipo de ator que tinha tudo para dar certo para sempre. Bonito, carismático, com uma presença de tela que poucos tinham. Ele começou jovem, ainda adolescente, e rapidamente se tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira. Na Globo, André construiu uma carreira sólida. Passou por Malhação nos anos 90, quando a novela era uma febre nacional entre os jovens. Depois vieram os papéis maiores. Alma Gêmea, em 2005, A Guerreira. Começar de Novo. Ele era galã fixo do elenco da emissora. Contrato de exclusividade, salário gordo, vida confortável no Rio de Janeiro. Mas André sempre foi um cara de extremos. E os extremos, na vida real, cobram caro. Em 2002, ele participou do reality show Casa dos Artistas, no SBT.
Foi lá que conheceu a jornalista Cíntia Benini. Os dois tiveram um relacionamento e em 2003 nasceu a filha Valentina. Mas o relacionamento durou pouco. Terminou em 2006. E foi aí que começou um dos capítulos mais vergonhosos da vida de André Gonçalves. Ele simplesmente parou de pagar a pensão alimentícia. Não por um mês, não por um ano. Desde 2016, quando perdeu o contrato de exclusividade com a Globo, André alegou não ter condições de arcar com o valor de R$ 4.500 mensais. A dívida foi crescendo, e ele não pagava. Mas Valentina não era a única filha. André também é pai de Manuela, da relação com a atriz Teresa Seiblitz. E adivinhem, ele também devia pensão para Manuela. Quando você soma as duas dívidas, o valor ultrapassava R$ 450 mil. Quase R$ 500 mil em pensão que ele deveria ter pago às próprias filhas. Em novembro de 2021, a Justiça de Santa Catarina decretou a prisão domiciliar do ator. André Gonçalves, ex-galã da Globo, passou a usar tornozeleira eletrônica, 60 dias preso dentro de casa. E o detalhe mais absurdo, ele morava com a atual esposa, a atriz Danielle Winitz. Ou seja, estava preso na casa da mulher, sem poder trabalhar, sem poder se locomover, enquanto as filhas continuavam sem receber um centavo. Em julho de 2022, a situação piorou. André foi efetivamente preso. Passou uma noite na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. Um ator que já estrelou novelas das 9, dormindo numa cela. No dia seguinte, voltou para a prisão domiciliar com tornozeleira. O advogado dele declarou publicamente que André estava desempregado há 5 anos, que não tinha bens, que não tinha como pagar. E a defesa dele chamou a prisão de contraproducente, dizendo que prender o ator o impedia justamente de trabalhar para conseguir o dinheiro da pensão. As filhas não aceitaram a proposta de acordo que ele ofereceu. Sabe qual era a proposta? R$ 1.200 para cada uma. 1.200. Para quem devia quase R$ 500 mil. A mãe de Manuela, Teresa Seiblitz, fez um desabafo público que viralizou. Disse que André xingou a filha de todas as formas quando ela assumiu o processo. Revelou que quando foi registrar Manuela, com 4 meses de vida, precisaram ir buscar a carteira de identidade dele num bar na Gávea, onde estava retida por causa de uma dívida. Um bar. A identidade retida por dívida. Desde o começo da história, o padrão já estava ali. Em 2023, tentando se reerguer, André entrou em A Fazenda 15, da Record. Ficou até a final. Foi vice-campeão. Embolsou R$ 100 mil do prêmio. Reatou com Danielle Winitz. E tentou recomeçar. Mas o estrago estava feito. A imagem de pai que não paga pensão ficou colada nele. As filhas expuseram tudo nas redes. Os processos continuam. E o público, que um dia o aplaudiu como galã, agora o conhece como o ator que foi preso por não alimentar as próprias filhas. André Gonçalves tem 48 anos. Ainda é jovem. Ainda pode se recuperar. Mas a pergunta que fica é: a que preço? Dado Dolabella. Esse é um nome que carrega peso. E não necessariamente o peso que ele gostaria. Nos anos 2000, Dado era um dos atores mais promissores da televisão brasileira. Bonito, herdeiro de uma família com nome no meio artístico. O pai dele é o ator e diretor Mário Gomes Dolabella, e com um carisma que chamava a atenção de longe. Ele começou na Globo, fez novelas como Malhação e Estrela Guia, em 2001. As fãs adolescentes eram loucas por ele. Dado era capa de revista Teen, ídolo juvenil, o tipo de rosto que vende qualquer produto. Em 2005, ele participou da primeira edição de A Fazenda, na Record. E venceu. Levou o prêmio para casa e saiu do reality como um dos famosos mais comentados do país. Mas a trajetória de Dado Dolabella é um estudo perfeito sobre como autodestruição e polêmica podem devorar uma carreira inteira. Primeiro, vieram as acusações de violência doméstica. A ex-namorada Luana Piovani o acusou publicamente de agressão. O caso ganhou os tribunais e os noticiários. Em 2008, Dado foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro por lesão corporal contra Luana. A condenação pegou mal, muito mal. Os convites de trabalho começaram a diminuir.
A imagem de galã romântico foi substituída pela imagem de agressor. E aí vieram os problemas financeiros. Dado alugou uma cobertura de 320 metros quadrados no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Um imóvel de luxo. Só que a partir de 2013, ele simplesmente parou de pagar o aluguel. Foram mais de 10 meses de atraso acumulado. A dívida com o proprietário do imóvel chegou a R$450 mil. O dono do apartamento processou. E o que a justiça encontrou quando foi executar a dívida? Nada. Zero. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não localizou nenhum bem em nome de Dado Dolabella, nenhum carro, nenhum imóvel, nenhuma conta bancária com saldo, nada. E foi aí que veio uma decisão rara e pesada. A Justiça decretou a insolvência civil de Dado Dolabella. Para quem não sabe o que isso significa, é basicamente o equivalente a uma falência, só que para pessoa física. O tribunal declarou oficialmente que Dado tem mais dívidas do que patrimônio, que ele deve mais do que possui, que é, nos termos jurídicos, insolvente. Um cara que venceu um reality show nacional, que fez novelas na maior emissora do país, que tinha o Brasil inteiro falando o nome dele, declarado insolvente pela justiça. Mas as dívidas de aluguel não eram o único problema. Dado também enfrentou processos por pensão alimentícia. Em 2017, foi preso por falta de pagamento da pensão dos filhos. Ficou atrás das grades. Mais um ator famoso dormindo em cela por não cumprir obrigações básicas com os próprios filhos. Nos últimos anos, Dado tentou se reinventar. Namorou Vanessa Camargo, participou de mais um reality, tentou voltar a atuar. Mas as polêmicas sempre voltavam. As acusações de agressão nunca saíram do histórico dele. E a insolvência civil é uma mancha que não se apaga fácil. A verdade é que Dado Dolabella tinha todas as ferramentas. Beleza, nome, oportunidades, plataforma. Mas fez escolhas que foram uma a uma, destruindo cada tijolo do que poderia ter sido uma carreira brilhante. Não foi a fama que abandonou o Dado. Foi o Dado que sabotou a própria fama. Ele hoje tem 40 e poucos anos. Ainda aparece nas redes, ainda tenta emplacar alguma coisa. Mas o nome Dado Dolabella, que um dia significava jovem promessa, hoje significa processo, dívida e polêmica. E o mais triste é que, diferente de alguns nomes dessa lista, o caso dele não foi azar. Não foi o mercado que mudou. Não foi a idade que chegou. Foi ele mesmo. Uma lição dolorosa sobre como o maior inimigo de uma carreira às vezes mora dentro de casa. Maurício Matar. Se os anos 90 tivessem um rosto, seria o dele. Galã absoluto, cantor romântico, namorador de famosas, o cara que fazia par com Patrícia Pilar em Rainha da Sucata, que interpretou o inesquecível Theo em A Viagem, aquele personagem que morria e continuava aprontando do outro lado. Maurício era tudo o que a televisão brasileira queria nos anos 90, bonito, talentoso e polêmico na medida certa. Nascido no Rio de Janeiro em 3 de abril de 1964 de família libanesa, Maurício começou cedo. Com 14 anos já estudava teatro no Tablado, uma das escolas mais respeitadas do Rio. Aos 21, estreou na Globo direto em Roque Santeiro, em 85. Roque Santeiro. Primeira novela e já era numa das maiores produções da história da televisão brasileira. A partir daí, foi uma sequência de sucesso atrás de sucesso. Cambalacho, O Salvador da Pátria, Rainha da Sucata, Pedra sobre Pedra. E claro, A Viagem, em 94, o papel que marcou uma geração inteira. Fora das telas, Maurício também era destaque nos tabloides por conta dos romances com famosas. Angélica, Elba Ramalho, Paola Oliveira. O nome dele estava sempre nos holofotes. E não parava por aí. Maurício também era cantor. Lançou discos, fez turnês, emplacou músicas românticas que tocavam nas rádios do Brasil inteiro. Nada apaga essa paixão virou hino de uma época. O cara era ator, cantor e galã. A tríplice coroa da fama brasileira. Mas os anos 2000 trouxeram uma realidade diferente. Os papéis foram ficando menores. A Globo não renovou o contrato. Maurício foi para a Record, fez alguns trabalhos, mas em 2013 perdeu o contrato da Record também. E aí, sem emprego fixo em emissora nenhuma, as contas começaram a se acumular. O primeiro problema veio da pensão alimentícia.
A filha Petra, do relacionamento com Fabiana Sá, entrou na justiça cobrando o pagamento atrasado. A dívida chegou a R$116 mil. O valor mensal era de 4.500 e Maurício, desempregado, simplesmente não pagava. A justiça ordenou que ele depositasse R$34 mil imediatamente ou teria os bens penhorados. Ele não depositou e a coisa piorou. O advogado de Maurício chegou a dizer publicamente que o ator estava desempregado e não tinha como pagar, que o valor da pensão tinha sido fixado em 99, quando ele estava no auge da fama e dos cachês, mas que agora a realidade era outra. A filha Petra e a mãe dela, Fabiana Sá, chegaram a receber uma ordem de despejo do apartamento na Barra da Tijuca, porque Maurício não pagava o aluguel do imóvel havia 1 ano. O aluguel mais condomínio somavam R$3.500 por mês. A própria filha sendo despejada por causa das dívidas do pai. Mas não era só a pensão. Em 1999, Maurício se envolveu numa briga de trânsito com um motoboy. Atropelou e agrediu o rapaz. O processo se arrastou por anos. E em 2015, a justiça determinou a penhora de bens do ator para pagar a indenização. Mais uma dívida. Mais um processo. O próprio Maurício revelou que o estresse com os processos quase o matou. Ele infartou no auge da briga judicial com a filha. A pressão dele chegou a 21. O cara quase morreu por causa de uma dívida de pensão. Hoje, Maurício Matar tem 61 anos. Está afastado das novelas desde 2021, quando fez Gênesis na Record. Ele próprio disse que se aposentou da atuação. Disse que perdeu o encanto, que não sente mais motivação. Atualmente, ele vive em Minas Gerais, num haras chamado Kirk, onde cria gado e cavalos. Mantém uma turnê de shows com músicas românticas dos anos 90, aproveitando a reprise de A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo. Reconciliou-se com a filha Petra. Casou-se com Sheido Fal, com quem tem uma filha pequena chamada Ilha. Mas o contraste é brutal. Do cara que estreou em Rock Santeiro aos 21 anos e fez uma novela por ano durante mais de uma década, pro cara que infartou por causa de pensão atrasada e teve bens penhorados. De galã da Globo a pecuarista em Minas Gerais, Maurício Matar sobreviveu. Mas a carreira que ele teve na televisão, essa não volta mais. Se você cresceu nos anos 90, se você era adolescente e ligava a Globo às 6 da tarde, você sabe quem é Márcio Killing. Mesmo que o nome não te diga muita coisa agora, basta uma palavra: Perereca. Pronto, lembrou. O Perereca, de Malhação, temporada 99 e 2000. Um dos personagens mais carismáticos que aquela novela já teve. Márcio Vinícius Schuyler Killing nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 5 de junho de 1978. Antes de ser ator, ele foi jogador de futebol. Passou pelas categorias de base do Grêmio e do Internacional. Chegou a jogar pela Seleção Brasileira de Futebol de Artistas, onde conquistou títulos mundiais em 2007 e 2013. Ou seja, o cara era bom de bola de verdade. Mas foi na televisão que a vida dele mudou. Aos 21 anos, Márcio pisou nos estúdios da Globo e se tornou o Perereca. O personagem divertido, carismático, que fazia a garotada do Brasil inteiro rir. Era capa de revista Teen. Era ídolo adolescente. Era reconhecido em qualquer lugar que andasse. Depois de Malhação, a carreira seguiu. Pecado Capital, em 98. Desejos de Mulher, em 2002. Agora é que são elas, em 2003. E no cinema, veio o papel mais importante da vida dele. Em 2005, Márcio Killing interpretou Zezé de Camargo no filme Dois Filhos de Francisco. O filme mais visto do ano. Mais de 5 milhões de espectadores. O cara era o rosto de uma das maiores bilheterias do cinema brasileiro. E depois, vieram outras novelas. Os Ricos Também Choram, na Record. Bicho do Mato, Amor e Intrigas, Dona Xepa, Pega Pega na Globo em 2017. Márcio continuava trabalhando, mas os papéis foram diminuindo. Os protagonistas viraram coadjuvantes, os coadjuvantes viraram participações, e as participações viraram silêncio. E é aqui que a história fica interessante, porque diferente de outros nomes dessa lista, Márcio não quebrou por esbanjamento. Não foi preso, não deve pensão. O problema dele era outro.
Ele vivia na corda bamba financeira e sabia disso. Ele mesmo explicou numa entrevista ao jornal O Globo em 2025. Disse que nunca passou fome, mas que vivia apertado para pagar as contas. Sem luxo, sem ostentação, porque ele sabia que podia ficar meses sem receber. O ator ganha por um período determinado e depois fica esperando o próximo trabalho. E essa espera, às vezes, dura anos. Aí veio a pandemia. 2020. O mercado artístico parou completamente. Shows cancelados, novelas suspensas, filmes adiados, e Márcio se viu sem renda nenhuma. Ele contou que pagava as contas com cheque especial, vivia do limite do banco. E foi nesse momento de desespero que um amigo chamou ele para operar na Bolsa de Valores. Márcio se interessou, começou a estudar, analisar gráficos, acompanhar o mercado. E mergulhou de cabeça no day trade. Mas o início foi brutal. Ele perdeu R$80 mil. 80 mil. Parte em aprendizado, parte em golpes de gente que prometia rentabilidade absurda e sumia com o dinheiro. Mas Márcio não desistiu. Persistiu, estudou mais. E depois de 5 anos operando, hoje ele diz que tem uma média de acerto acima de 75%. Que faz entre R$1.000 e R$2.000 por dia. Que aqueles 80 mil que perdeu no começo já foram recuperados com folga. E a frase mais reveladora que ele disse foi essa: ser ator agora é um hobby. O mercado financeiro é meu plano A. Pensa nessa inversão. O cara que foi perereca, que foi Zezé de Camargo no cinema, que fez mais de 20 novelas, hoje considera atuar um hobby. Porque ele entendeu que depender da arte no Brasil é um risco que ele não quer mais correr. Márcio Keeling tem hoje 47 anos. Mora no Rio de Janeiro. É pai de Lucas, de 6 anos. Compartilha sua rotina de trader nas redes sociais. Dá mentoria sobre mercado financeiro. E de vez em quando, algum fã aparece e pede uma foto com o perereca. A história do Márcio não é de tragédia, é de reinvenção. Mas ela carrega uma verdade incômoda sobre o mercado artístico brasileiro. Mesmo quem faz sucesso, mesmo quem estrela o filme mais visto do ano, pode acabar pagando conta com cheque especial. E isso diz muito mais sobre o sistema do que sobre o ator. Agora eu vou te contar 2 histórias juntas, porque elas se parecem tanto que poderiam ser a mesma. 2 homens, 2 galãs. 2 rostos que dominaram a televisão brasileira nas décadas de 70 e 80 e que, de formas diferentes, foram engolidos pelo tempo. O primeiro é Reinaldo Gonzaga. Reinaldo nasceu em São Paulo, em 7 de dezembro de 1948. Filho do ator Castro Gonzaga, o menino já tinha o DNA artístico correndo nas veias. Começou no teatro aos 17 anos e, em 1970, com 22 anos, estreou na Rede Globo na novela A Próxima Atração. A partir dali, Reinaldo virou presença obrigatória na grade da emissora. Minha Doce Namorada, em 71, onde fez par com Regina Duarte, Carinhoso, Bravo. Saramandaia, em 76. Anjo Mal, no mesmo ano. Dona Xepa, Pai Herói, Chega Mais. Era uma novela por ano, às vezes 2. E Reinaldo, com aquele vozeirão grave e aquela presença imponente, era um dos galãs mais requisitados do país. Poucos sabem, mas Reinaldo Gonzaga também teve uma carreira importantíssima como dublador. Aquela voz que você admirava na televisão? Ela também deu vida a Rocky Balboa em português. Sim, Reinaldo foi a voz de Sylvester Stallone nos filmes do Rocky. E também dublou Clint Eastwood e outros grandes astros de Hollywood. Aquela voz marcante, de um grave profundo, não ficava apenas nas novelas. Ela ecoava nas salas de cinema do Brasil inteiro. Mas a partir dos anos 90, a televisão começou a mudar de rosto. Os galãs da geração de Reinaldo foram sendo substituídos por rostos mais jovens. Ele ainda fez alguns trabalhos. Pedra sobre Pedra, em 92. Chica da Silva, na Manchete, em 96. Senhora do Destino, na Globo, em 2004. Mas eram participações menores, pontas. O protagonismo tinha ficado para trás. O último trabalho de Reinaldo em novela foi em 2011, em Amor e Revolução, no SBT. Depois disso, mais nada. Silêncio completo da televisão.
Mais de 12 anos sem pisar num set de novela. Em entrevista ao jornal Extra, em 2018, Reinaldo disse algo que resume tudo. Muita gente ainda vem falar comigo na rua, dizendo que sente saudade da época em que fiz par com Regina Duarte. Esse carinho do público é bom, mas acho até normal a nova geração não saber quem eu sou. E completou: deixei de ser galã há 30 anos, mas ainda sou ator. Atuar é meu ofício. 30 anos. 30 anos desde o auge, e o homem ainda se apresenta como ator. Em 2022, numa entrevista mais longa, Reinaldo abriu o jogo. Disse que não vê televisão, que nem sabia que suas novelas antigas estavam sendo reexibidas na Globoplay. Criticou as novelas atuais, dizendo que as pessoas são apaixonadas pelas novelas antigas porque os textos eram mais elaborados, a dramaturgia mais sólida, e disparou. Antigamente, os galãs não precisavam estar bombadinhos, malhados. Os galãs da minha geração não tinham frescura. Vinham do teatro. Reinaldo mora em São Paulo desde 2019. Casado com Cláudia. Trabalha como dublador, narrador de vídeos corporativos e compositor. Em 2024, aos 75 anos, voltou aos palcos com a peça O Controle, depois de 9 anos sem fazer teatro. E disse algo surpreendente: a música e a composição preenchem o espaço. Confesso que me sinto bem e até me renovo com esse tempo de afastamento. Reinaldo Gonzaga encontrou paz. Mas o preço dessa paz foi a invisibilidade. Agora, o segundo nome desse bloco. E é um nome que carrega uma história muito parecida, mas com um desfecho diferente. Mário Cardoso. Ou, como os fãs mais antigos conhecem, o príncipe dos bailes de debutante. Mário Manuel Cardoso de Araújo nasceu em Lisboa, Portugal, em 24 de janeiro de 1950. Veio para o Brasil ainda jovem. Começou como modelo e garoto propaganda nos anos 60. E em 1974, estreou no cinema de uma forma que ninguém esperava, interpretando Robin Hood num filme dos Trapalhões. Robin Hood, o Trapalhão da Floresta, ao lado de Renato Aragão e Dedé Santana. A estreia na televisão veio em 75, na novela Escalada, onde fez o filho dos personagens de Tarcísio Meira e Susana Vieira. E o público feminino enlouqueceu. Mário Cardoso era lindo. E eu não estou exagerando. O homem era bonito de um jeito que parava o trânsito. No ano seguinte, foi protagonista de A Moreninha, ao lado de Nívia Maria. E a partir daí, virou o galã romântico oficial da Globo. Escrava Isaura, em 76. Nina, em 77. A Sucessora. Feijão Maravilha. Olhai os lírios do campo. Coração alado. Paraíso. Mário não era apenas ator. Ele era um fenômeno nos bailes de debutante. Na época existia uma tradição. As meninas que faziam 15 anos convidavam galãs da televisão para dançar a valsa. E Mário Cardoso era o mais requisitado de todos. Ele recebia milhares de cartas de fãs. Era o príncipe encantado de uma geração inteira de adolescentes brasileiras. Mas, como aconteceu com tantos outros dessa lista, os anos 80 foram o pico e os anos 90 foram a descida. Os papéis ficaram menores, os convites mais raros. Mário fez a minissérie Anos Rebeldes em 92, que foi um trabalho importante. Mas depois disso, a televisão foi aos poucos fechando as portas. E aqui entra um detalhe que diferencia Mário Cardoso de muitos outros nessa lista. O cara era inteligente, era prudente. Enquanto fazia novelas, ele nunca largou a outra profissão. Mário Cardoso também é psicólogo, formado, com consultório. Ele atendia pacientes enquanto gravava novelas. E quando os papéis sumiram, o consultório continuou ali, garantindo o sustento da família. E teve mais uma virada de chave. Em 92, Mário começou a trabalhar com dublagem e descobriu que tinha um talento absurdo para aquilo. Você sabe aquela voz do professor Otônio em As Meninas Superpoderosas? É ele. Carl Carlson, dos Simpsons? Ele. Walter Nichols, o pai da série Drake e Josh? Ele também. Mário Cardoso se tornou um dos dubladores mais respeitados do Brasil. E hoje é diretor de dublagem do estúdio Delarte, no Rio de Janeiro. Ele mesmo resumiu a situação numa entrevista. Estou vacinado contra isso. Não sofro nem me decepciono mais.
E disse também: "Estou feliz, é isso que importa." Mas o que dói nessa história não é o final, é o meio. É o fato de que um homem que protagonizou Escrava Isaura, que fez filmes com os Trapalhões, que era o rosto mais bonito da televisão brasileira nos anos 70, precisou se reinventar completamente porque o mercado simplesmente olhou para ele e disse: "Você envelheceu, não serve mais." Mário Cardoso tem hoje 76 anos. É casado, pai de 2 filhos, Alice e Daniel. Continua trabalhando com dublagem todos os dias. E quando alguém pergunta se ele sente falta das novelas, ele responde com uma serenidade que poucos conseguiriam ter: "Não sofro mais." Reinaldo Gonzaga e Mário Cardoso. 2 galãs que o tempo apagou da televisão. 2 homens que encontraram outros caminhos, mas 2 histórias que deixam a mesma pergunta no ar. Por que o Brasil descarta seus artistas quando eles ficam velhos? 9.1. E para fechar essa lista, eu guardei uma história que é diferente de todas as outras. Porque não é sobre dívida, não é sobre prisão, não é sobre pedido de Pix. É sobre um cara que simplesmente sumiu, evaporou da televisão brasileira. E a maioria das pessoas nem percebeu. Carlos Casagrande. Se você assistia a novela da Globo nos anos 2000, você lembra desse rosto. Alto, moreno, olhos escuros, porte de modelo internacional. Porque era exatamente isso que ele era antes de virar ator. Carlos Eduardo Casagrande nasceu em Itararé, interior de São Paulo, em 16 de outubro de 1968. Aos 16 anos, virou modelo. Desfilou pela Elite Model Look, uma das agências mais prestigiadas do mundo. O cara tinha 1,86 m e um rosto que parecia ter sido esculpido. Em 1998, aos 30 anos, Carlos trocou as passarelas pela televisão. Estreou em Malhação, na Globo, e rapidamente começou a subir. Fez Roda da Vida, Marisol, Pecado Capital. Mas o papel que realmente colocou o nome dele no mapa foi em Paraíso Tropical, em 2007. Em Paraíso Tropical, Carlos Casagrande fez história. Ele e o ator Sérgio Abreu formaram um dos primeiros casais homossexuais de destaque numa novela das 8 da Globo. Foi corajoso, foi polêmico e foi aplaudido. O cara não tinha medo de arriscar e o público respeitou. Depois veio Fina Estampa em 2011, onde interpretou Juan Guilherme Passarelli, e outras participações em séries como Louco por Elas e I Love Paraisópolis. Carlos era um ator em atividade, com contrato na maior emissora do país, morando no Rio de Janeiro, vivendo a vida que qualquer ator brasileiro gostaria de ter. E aí, em 2015, sem aviso, sem escândalo, sem polêmica nenhuma, Carlos Casagrande sumiu. Ele pegou a família, a esposa Marcele Anselmé e os 2 filhos, Theo e Luca, e se mudou para Miami, nos Estados Unidos. Largou a Globo, largou as novelas, largou o Brasil. E o que ele foi fazer em Miami? Abriu um complexo de restaurantes na Brickell Avenue, uma das regiões mais sofisticadas da cidade. Trocou o set de filmagem pela cozinha, trocou o roteiro pelo cardápio. O galã virou empresário. Em entrevista ao jornal Extra, Carlos disse que a decisão foi pela família, que queria dar uma vida diferente para os filhos, que Miami oferecia oportunidades que o Brasil não oferecia, e que a televisão, com todo o glamour, tinha um preço que ele não queria mais pagar. Já são mais de 9 anos fora da TV. 9 anos sem fazer uma novela. E quando perguntam se ele pretende voltar, a resposta é sempre a mesma: tenho vontade, mas por enquanto a prioridade é outra. Hoje, Carlos Casagrande tem 57 anos, vive em Miami, mantém um Instagram ativo com 149 mil seguidores, onde se apresenta como ator e consultor estratégico. Faz embaixadas de marcas, posta fotos do dia a dia nos Estados Unidos. E de vez em quando, aparece uma foto antiga de Paraíso Tropical ou Fina Estampa nos comentários, com algum fã escrevendo: "Volta pra TV, Carlos. Faz falta." A história do Carlos Casagrande não é trágica. É uma escolha. Mas é uma escolha que levanta uma questão fundamental. Quando um ator no auge da carreira olha para o mercado brasileiro e decide que é melhor ir embora do país e abrir restaurante em Miami, o que isso diz sobre o mercado? Será que ele fugiu? Ou será que ele foi o mais esperto de todos?
E é aqui que a gente chega ao final dessa jornada. 10 histórias. 10 homens que em algum momento tiveram o Brasil aos seus pés, que foram capa de revista, que foram ídolos, que fizeram o país inteiro parar na frente da televisão. E o que restou? Um vende sanduíche na praia e pede pix para comer. Outro mora no Retiro dos Artistas depois de levar um golpe de 350 mil reais. Um terceiro foi preso por não pagar pensão às próprias filhas. Tem o que foi declarado insolvente pela justiça. O que infartou por causa de processo judicial. O que largou a carreira para virar trader. O que se formou em filosofia aos 62 anos para tentar dar aula. O que dubla desenho animado porque novela não chama mais. O que vive de narração e composição num apartamento em São Paulo. E o que fugiu para Miami antes que o mercado o engolisse também. 10 trajetórias. 10 versões diferentes do mesmo problema. E qual é esse problema? É simples. No Brasil, a fama tem prazo de validade. E quando esse prazo vence, ninguém liga para te avisar. Não tem plano de aposentadoria. Não tem rede de proteção. Não tem sindicato que segure a barra. O ator brasileiro vive de contrato temporário, de cachê por obra, de convite que pode ou não vir. E quando para de vir, ele tá sozinho. A gente aplaude o ator quando ele tá bonito, jovem e na tela. E esquece dele quando envelhece, quando engorda, quando o cabelo cai. A televisão brasileira é uma máquina de criar ídolos, mas também é uma máquina de descartar seres humanos. E antes de eu encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero de verdade que você responda nos comentários. De todas essas 10 histórias que eu contei hoje, qual foi a que mais te chocou? Qual foi a que fez você parar e pensar, nossa, eu não fazia ideia de que isso tinha acontecido? Escreve aí embaixo. Eu leio todos os comentários. E se esse vídeo te fez refletir, se você acha que mais gente precisa ouvir essas histórias, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. Histórias que a televisão não conta, verdades que os bastidores escondem. Muito obrigado por ter ficado até o final. A gente se vê no próximo vídeo.